NPC de Ciências Exatas e da Natureza. Tema: Estações do ano. As estações do ano representam 4 subdivisões climáticas no período de um ano: verão, outono, inverno e primavera. Elas não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica de rotação e translação do planeta. O verão representa a estação do ano com temperaturas geralmente elevadas e altos índices pluviométricos. Já no inverno, as temperaturas caem, podendo ter nevascas e geadas em alguns lugares do planeta. A primavera representa a estação com temperaturas mais amenas, representando a transição entre o inverno e o verão. O outono é marcado por mudanças na paisagem, com queda das folhas de árvores e uma diminuição gradual das temperaturas. As estações do ano apresentam características particulares e definidas. Elas se diferenciam em cada hemisfério em virtude da inclinação do eixo da Terra e de seus movimentos de rotação e translação. São divididas em estações do ano do hemisfério norte e do hemisfério sul. O verão, ele representa a estação do ano que sucede a primavera e antecede o outono. É caracterizado por altas temperaturas e dias mais longos do que as noites. Essa estação costuma apresentar altos índices pluviométricos, geralmente por volta do dia 21 de junho e termina por volta do dia 23 de setembro. O verão no hemisfério norte é chamado de verão boreal. Outono representa a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. É o período do ano no qual as temperaturas começam a cair, exceto nas regiões que se localizam próximas ao Equador. Nessa estação, as folhas das árvores apresentam tonalidades amareladas e caem, indicando a mudança de uma estação para outra. O outono é considerado, portanto, um período de transição. No hemisfério norte, inicia-se normalmente no dia 23 de setembro e termina por volta do dia 21 de dezembro. É chamado de outono boreal. Inverno representa a estação do ano que sucede o outono e antecede a primavera. É caracterizado por apresentar as menores temperaturas do ano. Nessa época, é comum a migração de espécies de animais para regiões em que as temperaturas estão mais elevadas. Em diversas localidades ocorrem geadas e nevasca nessa estação. Caracteriza-se também por noites mais longas do que os dias, em virtude da menor incidência de raios solares na região que esteja vigente. No hemisfério norte é conhecido como inverno boreal. Inicia-se por volta do dia 21 de dezembro e termina por volta do dia 20 de março. Primavera representa a estação do ano que sucede o inverno e antecede o verão. Caracteriza-se por temperaturas mais amenas e agradáveis, visto que os índices pluviométricos começam a aumentar. Nessa estação, os dias começam a se alongar e a noite a encurtar. Caracteriza-se também pelo reflorescimento da flora terrestre. No hemisfério norte é conhecido como primavera boreal. Inicia-se por volta do dia 20 de março e termina por volta do dia 21 de junho. Estações do ano no hemisfério sul. O verão caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas e altos índices pluviométricos. Nessa estação do ano, os dias costumam ser mais longos do que as noites. No hemisfério sul é conhecido como verão austral. Tem início por volta do dia 21 de dezembro e termina por volta do dia 20 de março. Outono caracteriza-se pela gradual queda das temperaturas, exceto nas regiões próximas à linha do Equador. Uma das principais características dessa estação é a queda das folhas das árvores, que apresentam tons amarelados, e essa estação também representa a mudança do período de transição entre duas estações, com características muito distintas. No hemisfério sul,
é conhecido como outono austral. Inicia-se por volta do dia 20 de março, terminando por volta do dia 21 de junho. Inverno. Caracteriza-se pelas temperaturas baixas e, em algumas localidades, pela ocorrência de geadas e nevascas. Ao longo dessa estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas mais altas. Os dias são mais curtos e as noites mais longas, visto que há menor incidência de raios solares na região em questão. No hemisfério sul é conhecido como inverno austral. Inicia-se por volta do dia 21 de junho, com término por volta do dia 21 de setembro. Primavera. Caracteriza-se por apresentar temperaturas mais amenas e agradáveis. Nessa estação do ano, aumentam-se gradualmente os índices pluviométricos. Os dias passam a alongar-se, ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. No hemisfério sul é conhecida como Primavera Austral. Inicia-se por volta do dia 22 de setembro, com término por volta do dia 21 de dezembro. As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento de rotação, que é o giro em torno de seu próprio eixo do planeta, possibilita a existência do dia e da noite. A Terra também realiza o movimento de translação, que é o giro em torno do Sol. E em virtude de sua inclinação em relação ao seu plano orbital, a incidência solar é diferente nos hemisférios. A translação é, portanto, o movimento responsável pela existência das estações do ano, visto que estas são definidas pela posição do hemisfério em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo do ano de maneira igual nos dois hemisférios. Solstício e equinócio. Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos que representam o início das estações do ano. Solstício é um fenômeno do campo astronômico que representa o início do verão ou do inverno nos hemisférios. Representa o período em que o Sol incide com maior intensidade em um dos hemisférios, em virtude da maior inclinação latitudinal em relação à linha do Equador. Caracteriza-se assim o solstício de verão em um hemisfério e o solstício de inverno com menor incidência dos raios solares em outro. No hemisfério sul, o solstício de verão tem início no mês de dezembro, onde o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. E o solstício de inverno tem início no mês de junho, onde o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. No hemisfério norte, o solstício de verão tem início no mês de junho, onde o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. E o solstício de inverno tem início no mês de dezembro, onde o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Equinócio é um fenômeno do campo astronômico que representa o início da primavera ou do outono. Representa o período em que a duração do dia e da noite é igual nos dois hemisférios, pois recebe a mesma quantidade de luz. No equinócio, a luz solar incide perpendicularmente à linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios recebam a mesma distribuição de luz. Esse fenômeno ocorre apenas 2 vezes ao ano. No hemisfério norte, o equinócio de primavera tem início no mês de março e o equinócio de outono tem início no mês de setembro. Já no hemisfério sul, o equinócio de primavera tem início no mês de setembro e o equinócio de outono tem início no mês de março.